Salmo de número 27, este é o salmo que nós temos que meditar hoje, e nós vamos ler juntos os 3 primeiros versículos desse salmo, com reverência, com atenção, com cuidado. Vamos começar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei quando malfeitores me sobrevêm para me destruir? Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus irmãos queridos, em certa ocasião o apóstolo Paulo, conversando, argumentando a respeito da salvação pela graça, chegou a um ponto de dizer no capítulo 8, da seguinte maneira, fazendo uma pergunta, ele disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando nós olhamos para este salmo, nós vemos Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo coisas que são muito semelhantes, coisas que são muito alvissareiras para a vida de um crente. E eu queria meditar neste salmo justamente por conta do fato de que aqui nós podemos perceber alguns passos que Davi dá para uma vida vencedora. Por que um crente tem que ser não um otimista, mas um crente consciente da vitória que há em Deus, da vitória que há em Cristo? Será que o apóstolo estava viajando? Será que Davi estava viajando quando dizia estas coisas a respeito de Deus? Nesta primeira sessão do Salmo, nós vamos encontrar aqui 3 afirmações, pelo menos, de Davi, que se referem a ele, a Deus. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós? E a resposta de Davi é que Deus é luz. João falava disto, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João dizia que em Deus havia plena verdade. O apóstolo Paulo, quando trabalhou o fruto do Espírito, e o Espírito é Deus, dizia que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Deus é todo pureza, Deus é todo grandioso. Quando a gente contempla a natureza, e nós acabamos de cantar isso, nós constatamos a criatividade de Deus. Mas aqui a ideia não é de exaltação do Deus Criador, é a exaltação do Deus moral, é a exaltação do Deus reto, é a exaltação do Deus que não mente, do Deus que não se desvia dos seus propósitos, do Deus que permanece sempre o mesmo, bondoso para com aqueles que o procuram, bondoso para com aqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando Davi diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é aquele que me dá toda a alegria, toda a segurança que um ser humano pode experimentar. O Senhor é a força da minha vida, é a fortaleza da minha vida. O Senhor é aquele que efetivamente pode guardar o meu coração no meio de todas as tribulações. O Senhor é aquela pessoa que carinhosamente me atrai para si. O Senhor é aquela pessoa que carinhosamente está à minha direita como a minha própria sombra.
O Senhor é aquela pessoa que não dorme, que não cochila, é aquela pessoa que constantemente está trabalhando para que a história toda da vida humana redunde em glória para o seu nome. Mas ao mesmo tempo, Davi, Paulo, João, Pedro e vários outros escritores da palavra do Senhor nos mostram claramente que Deus é todo puro e bondoso. Davi está usando estas figuras quando diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação. É claro que aqui ele não está falando de salvação no sentido que nós estamos acostumados a ouvir. Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar para nos salvar da condenação eterna e dos nossos pecados. Mas Davi está falando de salvação no sentido de preservação da vida, porque para ele Deus já é a sua salvação do ponto de vista de perdoar os seus pecados. Mas aqui no Salmo, ele é a salvação dos seus inimigos. Ele é o cuidador para que os inimigos de Deus e os inimigos de Davi não o tomem, não o matem. E por isso que ele diz que o Senhor é a sua salvação. E a pergunta que ele faz é a seguinte: já que Deus é minha luz, já que Deus me ilumina, já que Deus me fortalece, deixa eu perguntar, eu vou ter medo de quem? Eu vou ter medo de quem? Então, eu caio na pergunta de Paulo outra vez. Se Deus teve o cuidado de nos salvar, de nos perdoar, de nos trazer para perto de si, quem é que pode intentar alguma coisa? É claro que nós somos suscetíveis a morrer pela mão de pessoas que não gostam de nós, ou que querem o nosso mal. Mas de modo algum a nossa vida estará perdida, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Que o Senhor seja louvado, que nós tenhamos a visão de que o Deus a quem nós servimos é um Deus de honra, e ter o Senhor como nossa luz, nossa salvação, nossa fortaleza, é o primeiro passo para termos uma vida vencedora. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor no Salmo 27, versos 4 a 6 agora. E diz assim: uma coisa peço ao Senhor. Vamos continuar juntos? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Salmodiarei. Vejam só quais são os passos para uma vida vencedora. O primeiro passo é ter o Senhor como luz, como salvação e como fortaleza da nossa vida. Mas o segundo passo é olhar para Davi aqui e verificar que o anseio de Davi não é necessariamente ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O interesse de Davi aqui não é ter um bom reinado e ser admirado pelas pessoas e ter uma placa
em cada obra que foi erguida do seu reino, para dizer: esta obra foi erguida sob o patrocínio do rei Davi. Não existe esta pretensão dele. Neste salmo, o que existe é um interesse muito grande em conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você acabou de dizer, eu acabei de dizer que Deus é minha luz, é minha salvação, é minha fortaleza. O Todo-Poderoso é alguém que veio ao meu encontro e aliviou os meus temores e tomou sobre si as minhas enfermidades e cuidou de mim. Mas quanto tempo eu gasto pensando em como é o Senhor? Eu me lembro de uma experiência que Jesus Cristo teve com Marta e Maria. Ele foi se hospedar na casa de Marta e Maria e estava com os discípulos. Era uma caravana grande de visitantes para casa, e Marta optou por cuidar de toda a infraestrutura necessária, enquanto que Maria teria sido a irmã indolente, preguiçosa, não é? Que eventualmente ficou junto com os homens, assentou-se aos pés de Jesus e ficou encantada com cada palavra que ele falava ali. E isso incomodou tanto Marta, mas tanto, que Marta interrompeu Jesus e disse: o senhor não se importa que essa mulher fique aí aos seus pés? E Jesus Cristo disse assim: ela escolheu a melhor parte. A comida vem e vai, mas estar com Jesus é superior a um bom prato. Estar com Jesus e conhecer a Jesus é uma coisa que o crente deveria pensar como sua prioridade. Eu me lembro do apóstolo Paulo falando aos Filipenses, quando ele disse assim: olha, tudo quanto eu tinha, minha posição, meu nascimento nobre, dentro de uma família privilegiada, benjamita, o fato de ter sido fariseu, toda a minha mocidade, todas estas coisas para mim hoje são como lixo, são como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. E eu queria saber de você e de mim mesmo, quanto tempo a gente gasta dizendo: Senhor, eu quero te conhecer? Pois foi o que Davi disse: eu peço ao Senhor uma coisa e eu vou buscar, eu quero morar na casa do Senhor. E quando ele fala morar na casa do Senhor, ele não quer morar no templo, ele não quer fixar ali sua residência, ele não quer buscar no tabernáculo a arca, ele não quer simplesmente tratar dos símbolos e das coisas que dão a ideia da presença de Deus, mas ele quer saber do próprio Senhor. Quantas vezes Davi teve que fugir na sua vida? Quantas vezes ele foi tratado como um rebelde? Quantas vezes ele foi humilhado? Quantas vezes ele foi desprezado? E o que chama a minha atenção neste salmo é exatamente o fato, queridos irmãos, de que nessa ocasião, nessa circunstância, Davi se voltava para Deus e chorava diante dele, e clamava diante dele. O aperto do seu coração era aliviado quando ele entrava na presença de Deus, quando ele contemplava todas as coisas que Deus havia feito, que Deus havia criado. E ele confessa aqui, o que ele quer ver? Ele quer contemplar a beleza do Senhor. O que isso significa para nós? O que significa para você contemplar a beleza do Senhor? Eu me lembro de Hebreus,
quando Hebreus nos leva a pensar que a gente precisa ter coragem de entrar na presença de Deus, mas a gente tem o caminho que Jesus Cristo abriu, não é? Você se lembra que quando ele morreu na cruz, o véu se rasgou de baixo para cima, de alto a baixo, com isso dizendo, cada pessoa que confessa Jesus Cristo pode entrar no lugar mais santo dos santos, pode entrar diante do trono. Eu me lembro de Isaías, que diz que Deus habita lá num alto e sublime trono, mas também habita com o abatido e contrito de espírito, para dar vida aos abatidos. Como não querer conhecer esta pessoa? Como não querer se identificar com esta pessoa? Como não amar esta pessoa? A pessoa do Senhor que amou primeiro, que se quebrou todo para redimir o ser humano. Como não amar essa pessoa? Como não querer conhecê-la? E Davi usa duas expressões aqui, contemplando a beleza e meditando. Contemplando e meditando. Quanto tempo a gente tem gasto pensando nas coisas do Senhor? Eu creio que essa é uma das tentações mais fortes que o ser humano tem encontrado, e os crentes especialmente. Eu tenho dito aqui, toda vez que eu subo aqui para pregar, que muitas vezes a gente dá mais atenção ao celular e às coisas que estão passando por aí, do que com o Senhor. E essa é a estratégia demoníaca. O diabo não quer que a gente entre em meditação com o Senhor. Quando você lê um texto bíblico, diz assim: Pai querido, que o teu Espírito me mostre aqui qual o sentido desse texto aqui, porque eu quero mergulhar no teu conhecimento, eu quero mergulhar nas tuas coisas. E sabe, como resultado disso, Davi diz nesse trecho: eu oferecerei sacrifícios de júbilos e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Toda vez que eu medito na graça do Senhor para comigo, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de chorar. E aqui na minha experiência pessoal, como eu gosto de música, algumas músicas, por exemplo, a música que vocês cantaram agora para Deus, me fez tremer, porque vocês cantaram a plenos pulmões: grandioso és tu. E isso faz toda a diferença. O crente é um vencedor quando o crente gasta tempo em conhecer o seu Senhor. Vamos continuar no Salmo 27, agora o trecho do versículo 7 ao versículo 12. Vamos ler juntos? Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorrem, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Até aí só, meus irmãos, por hora. Dá para perceber que houve uma mudança na oração.
Se o primeiro passo foi dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, eu quero conhecer o Senhor, eu quero glorificar o Senhor, agora mudou. Porque Davi não está falando de si para si, nem de si para os outros, falando de Deus na terceira pessoa, mas agora ele está falando com Deus na segunda pessoa, e ele está dizendo: tu és, tem compaixão de mim, me responde. Agora vocês veem na prática como é que um crente atravessa as tribulações da sua vida. Mesmo sendo atribulado, um crente é vencedor. Por que que o crente é vencedor? Porque o Senhor é sua luz. E porque o Senhor se dispõe a se tornar conhecido dessa pessoa. Deus quer ser conhecido nosso. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ser nosso Pai. Eu me lembro de uma passagem que nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar a Deus: Abba, Pai. Nós podemos chegar a Deus com toda a confiança. E tanto Jesus quanto os apóstolos no Novo Testamento estimulam o crente a abrir o seu coração para Deus quando a coisa aperta e quando a coisa não aperta. Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Tem algum problema incomodando você hoje? Levanta a mão. Seja sincero. Isso. Você viu? Qual é o problema de Davi? Bom, na verdade, o problema de Davi é com ele mesmo. Ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele tem falhas. Ele sabe que não pode confiar no seu próprio coração. Ele sabe que precisa descansar em Deus. Ele sabe. Então é por isso que ele tem essa linguagem tão grande assim, tão poderosa para mim, porque diz assim: tem compaixão de mim, me responde, não escondas a face, não rejeites com ira. Eu sei que isto tudo é poesia, há muita coisa paralela aqui, mas você não pode desconhecer o fato de que Davi reconhece que é pobre, cego e nu sem o Senhor. E você precisa saber o tamanho de você diante de Deus. Quem é você? Quem sou eu? O apóstolo perguntava: acaso pode o vaso discutir com o oleiro? Por que você me fez assim? Se nós pensarmos bem, diante do Senhor, e quem ficar aqui na aula de Ezequiel hoje, vai ver que o Senhor está em outra esfera, o Senhor é totalmente outro. Davi sabe o seu tamanho, Davi reconhece que não tem o que oferecer a Deus, mas ao mesmo tempo, ele diz assim: buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas a tua face, porque tu és o meu auxílio, não me deixes, não me abandones, ó Deus da minha salvação. E ele faz aqui uma comparação, na verdade ele deve ter sido bem criado, mas ele disse assim: o que aconteceria se o meu pai e a minha mãe me deixassem? Quem é que me acolheria? E ele diz: Deus me acolhe. Se ninguém na terra gostar de mim, Deus gosta de mim. Se ninguém na terra me quiser, Deus me quer. Ainda que eu não mereça, ainda que eu não tenha nenhuma força dentro de mim que me mova na direção dele, ainda que eu esteja aflito com os meus problemas, ele me ama e ele quer cuidar disto. É por isso que Davi então clama ao Senhor, e esse é um passo para a vida vencedora. O primeiro passo, ter o Senhor como luz. O segundo, clamar ao Senhor buscar a presença do Senhor. O terceiro é clamar ao Senhor diante das provações. E aí
ele pede ao Senhor uma coisa: Senhor, me ensina o caminho, o teu caminho, e me guia por terreno plano. Essa ideia de terreno plano não é um terreno sem obstáculo, não é um terreno sem dificuldades, porque todo crente que quiser viver a vida cristã, Paulo diz, vai ser perseguido, vai ser reprovado pela humanidade. Uma pessoa crente em Jesus Cristo tem princípios e valores, tem cosmovisão que são proporcionados pelo Espírito Santo de Deus, não são os valores da humanidade, e por isso nós seremos continuamente contrariados. E Davi diz assim: Senhor, eu quero viver pautado pela tua palavra, eu quero ser pautado pela tua graça, eu quero ser conduzido pelos teus pensamentos, eu quero ser conduzido pela força do teu Espírito, eu quero me perceber como pessoa que foi resgatada para uma vida nova. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e me guia por vereda plana por causa dos meus inimigos. E ele diz: não me entregues à vontade dos meus adversários. Contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu olho para os lados e eu vejo injustiça, eu vejo dificuldade, mas eu quero andar na tua presença. Por isso eu clamo ao Senhor. E esse é o convite que a Escritura nos faz nesta hora. Depois de orar, clamando ao Senhor por graça, Davi termina o salmo dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que ainda aqui eu verei Deus agindo na vida das pessoas. Eu creio que aqui ainda há um propósito de Deus para a vida das pessoas. E Deus vai manifestar a sua bondade na vida de pessoas. Deus vai trazer pessoas ao arrependimento, Deus vai trazer pessoas ao bom senso, Deus vai fazer a sua obra crescer. E ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Gente, quando Davi está falando isso, está falando de experiência própria. Deus nunca o abandonou, Deus nunca o desapontou, mesmo nas horas em que Davi foi um grande pecador. Deus esteve presente, Deus denunciou o pecado de Davi, mas Deus o tratou. E isto fez com que Davi fosse uma pessoa cheia de esperança. O último passo que eu quero apontar aqui é o passo da esperança. Um crente sabe que o Senhor é sua luz, que o Senhor é sua salvação, que o Senhor é sua fortaleza. Um crente está interessado em conhecer profundamente a Deus e louvá-lo por conta das suas obras. Um crente sabe que tem em Deus uma pessoa totalmente aberta para os seus dilemas, para os seus problemas pessoais. Um crente tem esperança. Um crente tem esperança. Eu quero convidar você para baixar a sua cabeça e verificar se você tem os 4 passos. Primeiro passo: admirar o Senhor, reconhecer o Senhor como grandioso na sua vida. Segundo passo: você querer conhecer mais o Senhor. Terceiro passo: você se abrir completamente para o Senhor e querer andar com Ele, de acordo com a sua vontade. E o quarto passo: você viver cheio da esperança da graça de Deus,
que nos redime.